Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou dar continuidade a um vídeo que já fizemos aqui no canal, indicando algumas obras de fantasia e ficção. Então, se você não assistiu, fica aqui o convite para você assistir. Vou deixar linkado no final desse vídeo aqui. Mas hoje eu vou dar aqui mais indicações de livros que eu acho que merecem apenas ser conhecidos, tanto por sua narrativa, por sua aventura, por suas histórias, mas também porque marcaram a produção cultural, né, no Ocidente, inclusive sendo adaptados também para filmes ou séries. Então nesse vídeo a gente vai dar aqui mais indicações de livros de fantasia e ficção que você precisa conhecer. Então vamos às regras, que são as mesmas daquele vídeo anterior. Então a primeira delas, a ordem aqui dos livros é aleatória e não quer ser exaustiva. Como eu falei, apenas escolher aqui mais livros que eu acho importante que vocês também conheçam. E a segunda regra é a seguinte: esses livros todos, exceto um, já receberam adaptações para o cinema ou para séries de TV. Então, vamos lá às indicações. A primeira indicação, na verdade, são 5 livros, então acho que eu estou trapaceando um pouquinho, mas vale a pena porque os livros são muito bons. Estou me referindo aqui, na verdade, a uma coleção infanto-juvenil, escrita por Lloyd Alexander, que é chamada As Aventuras de Pridam. Aqui nós temos 5 livros, então, e os livros contam a história de Taran, que é um porqueiro assistente, que vai se envolvendo em várias narrativas. Então nós temos aqui o Livro dos Três, que é o primeiro. Depois nós temos Caldeirão Negro. Aliás, esse livro aqui foi adaptado pela Disney para um desenho animado. Um desenho que custou bastante na época, foi o desenho mais caro produzido pela Disney até então. Só que não teve tanto sucesso assim financeiro. Ele arrecadou menos da metade do que gastou na sua produção. Tem algumas razões para isso, o desenho realmente ficou mal editado. Ele distou bastante do tipo de desenho que a Disney fazia naquele tempo, mas de qualquer forma vale a pena assistir. Você está vendo aí algumas cenas do trailer e talvez você consiga encontrar esse desenho, né, no YouTube disponível para assistir. Vale a pena conhecer, mas eu acho que é muito mais interessante que você leia o livro. Então é o segundo volume, o Caldeirão Negro. Depois nós temos mais 3 livros. O Castelo de Lir, o terceiro livro da série. Depois nós temos Taran, o Errante, que é um livro que ele faz viagens pela terra de Pridam. E por fim, O Rei Supremo. Aliás, esse livro aqui mereceu para o Lloyd Alexander um prêmio de literatura infanto-juvenil de melhor livro escrito naquele ano. Vale muito a pena. A história é muito boa, eu recomendo aqui. Acho que não deixa nada a desejar em relação a outras séries infanto-juvenis. E essa aqui talvez seja um pouco ainda desconhecida. Então, fica uma recomendação. Procure esses livros, você vai gostar. Nossa segunda indicação tem a ver com o fim do mundo, com Armagedon, mas o Apocalipse, que normalmente é lido com tanto temor, né, por muita gente, aqui nesse livro ele é visto com uma perspectiva muito cômica, muito engraçada, e é escrito por 2 autores que têm essa veia de fantasia, e mais uma fantasia leve, divertida, digamos assim, em alguns momentos, que são o Neil Gaiman e o Terry Pratchett. Eu estou me referindo aqui ao livro Belas Maldições, como eu disse aqui, escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett. Aí o subtítulo é As Justas e Precisas Profecias de Agnes Luther Bruxa. Esse livro aqui é divertidíssimo. Ele conta a história do Apocalipse. Na verdade, há todo um planejamento do inferno para que o anticristo nasça, mas há uma troca de bebês. O anticristo, na verdade, acaba nascendo numa família de classe média inglesa. E há 2 personagens principais, um anjo e um demônio, que não querem que o fim do mundo aconteça porque eles gostam da Terra. Então, há toda aqui uma narrativa vinculada a isso. O livro é muito bom, recebeu uma adaptação para uma série, que inclusive foi lançada agora a 2ª temporada, você está vendo aí parte do trailer. É uma série interessante, eu acho que vale a pena também conhecer, mas nesse caso específico, eu acho que o livro é insubstituível. Mesmo a série sendo boa, eu acho que esse livro aqui, ele não é capaz de ser transformado em outra mídia, digamos assim. É um livro que tem que ser absorvido como livro mesmo. Então, fica aqui a recomendação. Em segundo lugar, Belas Maldições. Nossa terceira indicação é uma das melhores histórias de ficção científica e de terror já escritas, porque há um clima aqui de terror psicológico, de dúvida em relação aos outros, que é muito bem construído. Estou me referindo aqui ao livro O Enigma de Outro Mundo, do John Campbell.
Esse livro aqui, na verdade, ele serviu de base para a realização do filme do John Carpenter, chamado O Enigma de Outro Mundo. Inclusive, não é a primeira vez que esse filme foi adaptado. Há uma outra adaptação de 1951, que você também está vendo aí projetado na sua tela. Mas como adaptação, o filme do John Carpenter é insuperável. Ele conseguiu criar um clima muito bem feito, como eu disse, de terror psicológico, de suspense, de ter desconfiança do próximo. Porque, afinal de contas, a criatura que é descoberta aqui no livro, né, que é um alienígena, ele pode se adaptar, ele pode se transformar em qualquer pessoa. Então não dá para saber se aquele seu companheiro do lado é ou não alguém confiável. Enfim, é muito interessante. Vale a pena dizer aqui também que tem um jogo de tabuleiro inspirado nesse filme, que eu acho que vocês devem conhecer. Estou mostrando algumas imagens desse jogo. É um jogo cooperativo, que na verdade uma das pessoas acaba se transformando no próprio alienígena. Então é semi-cooperativo, digamos assim. Mas o jogo conseguiu também trazer para o tabuleiro, né, para o mundo dos board games, essa tensão que o livro e o filme apresentam. Enfim, fica aqui a recomendação do filme e também do livro. E o interessante desse livro aqui é que ele é uma versão que havia sido descartada pelo autor, uma versão maior do que aquele conto que ele escreveu em 1938, que deu origem aos filmes e tudo mais. Então, essa obra aqui é uma obra que vale a pena conhecer. Fica aqui a recomendação, O Enigma de Outro Mundo, como nossa terceira indicação de hoje. Na nossa quarta indicação, ainda estamos aqui no mundo da ficção científica, e aí dessa vez abordando a obra de um dos melhores representantes desse gênero, que é o Ray Bradbury. Ele tem muitos livros escritos e qualquer coisa que você ler dele vale a pena. Eu acho que ele é um autor extremamente criativo, extremamente imaginativo. E aqui, nesse livro em questão, As Crônicas Marcianas, o Ray Bradbury colocou toda a sua imaginação, a sua criatividade presente aqui no universo marciano. O livro aqui, na verdade, é uma coletânea de contos, pequenos contos, que mostram como foi a colonização marciana por parte dos terráqueos. Eu quero aqui chamar a atenção em especial para um conto chamado A Terceira Expedição, que, segundo o livro, acontece em abril do ano 2000. Vale lembrar aqui que o livro foi escrito na década de 60, né, originalmente. Então, em 2000, segundo o livro, há uma terceira expedição a Marte. E essa história, para mim, é uma das melhores, porque eles chegam, né, os terráqueos chegam na sua nave em Marte, e aí, para espanto de todos, eles encontram lá uma cidadezinha, como se fosse uma cidade norte-americana da década de 50. E eles ficam apaixonados por aquele lugar, porque é como a infância deles lembrava. Então, eles estão lá vendo as casas e ouvindo até melodias de músicas que eles reconheciam na sua própria infância e adolescência. E mais do que isso, eles são recepcionados por seus parentes já falecidos. Então, seus avós, mães, irmãos, enfim. No princípio é uma certa desconfiança por parte deles, mas logo depois eles esquecem isso, porque afinal de contas estão ali em contato com seus familiares. Então, há um clima, né, de acolhimento, um clima de amor, de presença, assim, de cordialidade, que marca esse momento. Mas vai acontecer algo no finalzinho desse conto, e eu não vou contar aqui, porque eu não quero dar spoiler, não quero estragar essa história. Mas eu quero, de fato, que você procure essa leitura e leia, vale muito a pena. Há uma adaptação desse livro também para uma série de televisão, feita na década de 80. Você está vendo aí projetado algumas cenas. Você consegue encontrar, aliás, essa adaptação inteirinha aqui no YouTube, com áudio em inglês e legendas em espanhol. Então, se você tiver interesse, procura lá, coloca Crônicas Marcianas, Ray Bradbury aqui no YouTube, e você vai encontrar esse vídeo que eu estou falando. Eu acho que é interessante para você assistir também. Mas nada supera a leitura dessa obra aqui. Então, nossa quarta indicação, Ray Bradbury, As Crônicas Marcianas. E a nossa quinta e última indicação de hoje é de um autor que já tem aqui no canal vários vídeos. É um autor que eu pesquiso, que eu amo de paixão, porque eu já li a sua obra várias e várias vezes. A trilogia O Senhor dos Anéis eu já li 7 vezes, no mínimo, ao longo da minha vida. Claro, estou me referindo aqui a Tolkien, mas um livro muito especial dele chamado Cartas do Papai Noel. Esse livro aqui, está vendo, uma edição de luxo, capa dura, assim, e é uma ótima opção para presente, aliás. Ele reúne uma série de cartas que o Tolkien escreve para os filhos, né, como se fosse o Papai Noel ou seus ajudantes, que ele escreveu entre 1920 e 1943. Então nós temos aqui duas coisas importantes. Primeiro, a criatividade do autor, não apenas em escrever para os filhos, mas também em fazer algumas ilustrações muito belas, como essa aqui, ou essa aqui, por exemplo. Enfim, a obra é recheada desse tipo de ilustração.
E as cartas, como eu falei, são extremamente criativas e divertidas e também emocionantes, porque, afinal de contas, são cartas que o Tolkien está escrevendo para os seus filhos, usando, claro, o nome do Papai Noel para isso, ou então os seus ajudantes. Mas também há aqui outra coisa importante, porque nas entrelinhas dessas cartas, nós vemos aqui também retratos do que está acontecendo na Europa. Então, quando se aproxima a guerra, por exemplo, e aí nós temos aqui crises econômicas, o próprio Papai Noel também fala que essa crise chegou para o norte, ele não tem como produzir certos presentes, enfim. Por exemplo, aqui na véspera de Natal de 1940, então, a carta começa assim: Caso do Penhasco, próximo ao mastro do Polo Norte, véspera de Natal de 1940. Minha queridíssima Priscila, apenas uma carta curta para lhe desejar um Natal muito feliz. Por favor, mande meu amor ao Christopher. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Essa guerra horrível está reduzindo todos os nossos estoques. E em vários países as crianças estão morando longe de suas casas. O urso polar passou por um período bastante ocupado, tentando organizar a nossa lista de endereços. Estou feliz que vocês ainda estão em casa. E a carta continua, mas você percebe que há aqui também essa descrição, né, do que está acontecendo na Europa nesse período. Então, enfim, fica aqui essa indicação. Cartas do Papai Noel, do Tolkien. É um livro que vale a pena você conhecer. Como eu falei, não apenas pela sua inventividade, criatividade, mas também porque o livro é belo demais. E as narrativas e as aventuras que são descritas aqui entre os ajudantes do Papai Noel, entre, por exemplo, o Urso Polar do Norte, ou então a Aura Boreal, né, que seria uma referência à Aurora Boreal. Enfim, o livro é muito bom, fica essa indicação. Você vai gostar. Pois bem, gente, foram essas indicações de hoje. Espero que você goste desse vídeo. E se você gostou do vídeo, claro, curta, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. E a gente se vê aqui num próximo encontro. Um abraço e até lá.